Olá pessoal, hoje é a nossa terceira videoaula sobre o módulo de processo jurídico do GESAM. Como dito nas duas aulas anteriores, o processo jurídico é um desdobramento da dívida ativa, né? O que esse processo jurídico faz? Ele pega aqueles débitos que foram inscritos em dívida ativa e envia para a execução fiscal, para posterior processo jurídico dos clientes que não efetuaram o pagamento dos débitos que foram para a dívida ativa. Nas primeiras duas videoaulas, a gente viu como é que insere, atualiza ou exclui o motivo da origem do débito. O motivo e a origem do débito, que são os fundamentos legais que vão constar na petição que vai ser enviada para a Justiça depois que esses débitos forem inscritos no processo jurídico. E hoje a gente vai ver como é que filtra esses débitos que estão inscritos em dívida ativa, os débitos que são passíveis de irem para o processo jurídico, como é que a gente filtra esses débitos e inscreve eles na execução fiscal. Para acessar a funcionalidade, você entra numa base do GESAM com seu login e sua senha. Árvore do menu GESAM, dívida ativa, processo jurídico, filtrar débitos para execução fiscal. E essa é a tela onde a gente vai filtrar os imóveis, selecionando aqueles imóveis em condição legal para execução fiscal. É através dessa tela de filtro. E ela tem várias chaves de pesquisa, né? Pode ser pelo grupo do faturamento, pela matrícula do imóvel, pelo código do cliente, o tipo de pessoa, o nome do cliente, categoria, se você quer os imóveis com contas em revisão ou não, o motivo da revisão, caso você clique sim aqui, é habilitado para você selecionar a quantidade de débitos. Você pode filtrar pelo valor dos débitos também, pode filtrar pelo período de referência, quer dizer, várias chaves de pesquisa, né? Nenhuma delas é de preenchimento obrigatório. Caso você não preencha nenhuma e clique em filtrar, o sistema vai trazer todos os imóveis com débitos passíveis de serem executados no processo jurídico. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, que eu quero só o tipo de pessoa física. Hoje eu vou inscrever só os imóveis de pessoas físicas na execução fiscal. Selecionei, clico em filtrar. O sistema vai me trazer uma tela com o resultado da pesquisa. Está aqui essa tela carregando. A tela se chama Processar a execução fiscal em lote, não é? E é nessa tela aqui que a gente pode escolher de forma individual ou de forma coletiva, em lote, né, os imóveis e os clientes para ser inscritos no processo jurídico. Caso o imóvel seja selecionado, todos os seus débitos em condições legais vão ser executados. Veja que o sistema já traz aqui o valor original disponível para execução. Ele já informa. E como eu disse, tem duas formas de você inscrever esse imóvel, esse débito no processo jurídico. Você pode ser em lote e individualmente. Primeiro a gente vai ver individualmente, tá? Para inscrever o imóvel, o cliente individualmente, você localiza o nome do cliente aqui e clica no link do nome dele. Isso para a gente escrever só esse cliente no processo jurídico. Clicou sobre o nome do cliente, o sistema vai acessar uma tela para a gente efetuar essa execução individual do cliente que estava com os débitos em dívida ativa no processo jurídico de execução fiscal. O sistema está carregando. E está aqui, ele foi para a tela de execução fiscal individual de um cliente específico, a quantidade de débitos, o valor para execução e o valor atualizado.
que é o valor com juros e multas. Aqui no caso ele te traz um quadro informando se o cliente tem contas em dívida ativa, no caso ele não tem nenhuma. Ele tem guias de pagamento em dívida ativa. Diversas guias, tá vendo? Bom, aqui você vai selecionar ou todos os débitos dele para inscrever em execução fiscal, ou você pode selecionar também um débito, apenas um débito da quantidade de débitos que o cliente tem para execução fiscal, aí dependendo do procedimento da empresa. Selecionou todos ou um débito apenas do cliente, você vai informar aqui o modelo da petição, a origem do débito, se ele vai dar uma certidão de dívida ativa manual, se são débitos acima de R$ 5.000, se são débitos por falta de pagamento. No caso aqui a gente vai colocar débitos acima de R$ 5.000. A primeira assinatura da certidão pela autoridade competente, você vai selecionar a autoridade competente. Lembrando que essa autoridade ela é inscrita também, cadastrada no sistema, no GESAM, e a gente vai ver isso em outra videoaula. Vai selecionar a segunda autoridade para assinar a petição, a certidão de dívida ativa e a assinatura da petição da autoridade competente. Depois vai selecionar a vara, onde esse processo vai rolar. Informados aqui os campos, selecionado o débito, você vai inscrever esse cliente individualmente, né, no processo jurídico. Clique em processar. Execução efetuada com sucesso. Essa tela de sucesso te dá três alternativas para você realizar outra execução fiscal, imprimir a certidão de dívida ativa e imprimir a petição. Vou retornar para o menu principal do sistema. Clicando aqui, você vai imprimir a certidão da dívida ativa do cliente, que você acabou de inserir no processo jurídico. Está aqui a certidão da dívida ativa do cliente que vai ser enviada, né, para a vara responsável. Veja aqui em origem e natureza, só lembrando nas aulas anteriores que a gente que produziu esse conteúdo na funcionalidade de inserir motivo ou origem de débito. Note que ele vem para cá para a certidão da dívida ativa. Falta de pagamento nas épocas próprias das tarifas de água e esgoto ou dos preços de serviços públicos discriminados. O fundamento legal também é a gente que coloca o funcionário da empresa para sair na petição. É colocado aqui só para lembrar as aulas anteriores, GESAM, dívida ativa, processo jurídico, inserir motivo, débito, origem. Lembra que nas duas primeiras aulas a gente viu como é que a gente preenche aqui o motivo, origem, e é esse conteúdo, texto e fundamento legal que vai sair na certidão da dívida ativa. Vamos retornar novamente. Dívida ativa, processo jurídico, filtrar débitos para execução fiscal. Isso aqui foi a dívida ativa, né? A certidão de dívida ativa que a gente imprimiu e a gente visualizou para impressão, quando inscreveu um cliente individualmente em dívida ativa. Vamos selecionar o mesmo cliente aqui do exemplo.
Vamos selecionar outro débito dele para a gente fazer novamente a tela, visualizar a tela de sucesso. Você escolhe o modelo da petição, débitos acima de 5.000, a autoridade competente, a vara, processar. Pronto, a gente já visualizou a certidão da dívida ativa, disponibilizado na tela de sucesso. Agora a gente vai imprimir a petição, clicando também no link, imprimir a petição. Está aqui, excelentíssimo senhor juiz, com todas as informações sobre o processo. Também, ó, a origem do débito e fundamento legal que a gente cadastrou na funcionalidade de inserir motivo de origem do débito. Por isso que é importante a gente redigir o conteúdo corretamente, porque ele vai ser replicado em todas as petições e em todas as certidões de dívida ativa do cliente inscrito no processo. Se você quiser realizar outra execução fiscal, você clica no link. Vamos para a tela de filtro novamente. Clique em filtrar, o mesmo processo, né? Agora só que a gente dessa vez vai fazer uma inscrição em lote dos débitos para inscrição no processo jurídico de execução fiscal. Só lembrando que na execução individual a gente clica no link para executar só um cliente específico, mas agora a gente vai fazer o processo de execução fiscal em lote. Que o processo é semelhante, né? Nessa mesma tela, você vai selecionar os clientes que você quer, ou todos os clientes, ou selecionar alguns clientes em específico para fazer essa execução em lote. Aí você vai escolher também o modelo da petição, a origem do débito, a autoridade que vai assinar a certidão da dívida ativa, a autoridade que vai assinar a petição e a vara que vai ser encaminhada. Clique em processar. O sistema pede para você confirmar o processamento. Ok. E essa foi a execução fiscal em lote enviada para processamento em batch. Em batch é aquele módulo do GESAM onde os processos automáticos são realizados, né? Como tinha muito débito para verificar e tudo, essa execução foi enviada para batch. Ela inclusive pode ser visualizada aqui em GESAM, batch, filtrar processo. Filtrar. A gente vai ver o último processo, que foi o que a gente incluiu. Processar a execução fiscal em lote, situação do processo em processamento. Clicando sobre ele, você vai poder visualizar, consultar os dados dos processos iniciados. Ele está em processamento. Basicamente é isso. É um processo, né, difícil de fazer, é um processo simples, né? Filtrar débitos para execução fiscal. Caso você queira acessar a documentação da Consenso referente ao que a gente acabou de ver nessa videoaula, você clica aqui no caminho no link, que fica no pé da funcionalidade, né? Feito isso, você é direcionado para a nossa base, a base da Consenso da documentação do GESAM. Essa colmeia aqui de módulos, ela espelha, como já dito antes, a árvore do menu, os módulos. Então basta você localizar. Você quer localizar o processo jurídico, né? De filtrar os débitos para execução em lote. Então você vai em cobrança. De cobrança, você vai para dívida ativa. Dívida ativa, processo jurídico. Tá aqui, filtrar débitos para execução fiscal, que foi o que a gente acabou de fazer. Clicando sobre o link, você acessa a documentação da Consenso, com todos os detalhes, as particularidades para cada empresa, dessa funcionalidade que a gente acabou de ver. É uma leitura importante que vai complementar o conteúdo que a gente aprendeu hoje na videoaula. E por hoje é só.